Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o conhecidíssimo Salmo 23, que está assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Davi exerceu por algum tempo a função de pastor de rebanhos. E na sua convivência, na sua comunhão com Deus, ele percebeu que também o Senhor seu Deus, o nosso Deus, cuidava dele como um pastor cuida da sua ovelha. Por isso ele compôs este salmo tão belíssimo. Ele começa declarando que o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu quero destacar aqui quatro qualidades desse pastor que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor e que foi o pastor de Davi e que é o nosso pastor também. Em primeiro lugar, Davi destaca que este pastor é provedor. Então nós destacamos aqui a provisão do pastor. Nada me faltará, declarou Davi. Sim, sem dúvida nenhuma, tendo nosso Deus onipotente como nosso pastor, nada pode nos faltar, porque Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é o dono da terra e dos céus, Ele está no controle de tudo, Ele tem o governo do mundo nas suas mãos e, portanto, quando nós descansamos sob os seus cuidados, nós podemos nos tranquilizar no que diz respeito às nossas necessidades. Jesus nos ensinou isso quando Ele pregou o Sermão da Montanha, que nós não devemos andar ansiosos, porque se o Senhor cuida das pequeninas aves e dos lírios do campo, Ele cuidará muito mais de nós, que valemos muito mais do que lírios e aves pequeninas. Quero destacar aqui também o descanso que esse pastor oferece, o pastor que é o nosso Deus. Ele diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Sim, meu amigo, minha amiga, principalmente quando nós estamos estressados, desgastados, quando estamos quebrados por causa das lutas, das dificuldades da vida, nós, quando recorremos a Deus, encontramos nele descanso para as nossas almas. Encontramos no Senhor a tranquilidade que somente Ele pode nos oferecer. Davi experimentou várias vezes em sua vida o descanso no Senhor. Várias vezes ele se sentiu guiado na direção de pastos verdejantes e águas tranquilas. Sim, meu amigo, minha amiga, Davi não se preocupava com nada porque Deus era o seu pastor. Ele podia encontrar descanso para a sua alma porque Deus era o seu pastor. E o Senhor também é o nosso pastor. Através do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele apacenta as nossas almas. Jesus mesmo se declarou o bom pastor em João capítulo 10. Sim, Jesus é o nosso pastor. É Ele que agora faz com que nada nos falte e também nos faz descansar quando a nossa alma está quebrantada, desgastada, estressada. Podemos também destacar o fortalecimento do pastor. O texto diz que o Senhor renova a nossa alma, renova a minha alma. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós sentimos que perdemos as nossas forças diante das dificuldades da vida? Quantas vezes nós sentimos que não temos condições de seguir adiante por conta das situações da vida? O Senhor, nosso Deus, renova as nossas forças.
Em Isaías, no livro de Isaías, nós encontramos exatamente isso, que Ele, o Senhor, não se cansa e que Ele, o Senhor, é quem renova as nossas forças, de tal modo que nós passamos a correr e até mesmo a voar como a águia. O Senhor renova as nossas forças, renova a nossa alma. Quando nós não temos mais esperança, Ele está renovando as nossas almas, se nós confiarmos tão somente no Seu nome e dependermos dEle e entendermos que Ele é o nosso pastor. E finalmente eu quero destacar aqui a proteção do pastor. No versículo de número 4, que é um dos versículos talvez prediletos de muitas pessoas quando leem o Salmo 23, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Medo. Sim, meu amigo, minha amiga, o que está por trás desse versículo é o medo. Medo que sentimos quando passamos por dificuldades, quando passamos por vales da sombra da morte. O texto nos ensina que nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor, o nosso pastor, está conosco, está com aquele que confia a sua alma, o seu coração a Deus, a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não há razão para ter medo quando Deus é o nosso pastor, porque Ele não nos abandona. Apesar de muitas vezes imaginarmos que estamos sozinhos no vale da sombra da morte, nós nos enganamos. Nós, os que cremos, nos enganamos se pensarmos assim, porque Deus jamais nos abandona. Tu estás comigo é uma afirmação de Davi. E porque Ele está conosco, Ele nos defende e nos protege de todo mal. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você encontra-se numa situação difícil, de lutas, medo, leia o Salmo 23 e encontre nele o seu pastor, que é provedor, que é protetor, que concede a você, que comunica a você a paz que você precisa, que renova as suas forças. Creia na palavra de Deus, creia no Deus da palavra. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar, se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que Ele possa ser sempre o seu pastor e que o seu coração esteja sempre voltado para Ele, crendo que Ele é o seu pastor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.